civilista, trabalhista, né? Mas ele angariar esse conhecimento da parte principiológica. Né? A gente tem, por Claro. exemplo, o duplo grau de jurisdição, né? Ele não está previsto expressamente na nossa Carta Perfeito, Magna, de perfeito. 1988, mas ele está na Convenção Internacional, Em de Direitos Humanos, né? Ele está no Pacto de São José da Costa Rica, são né? princípios Então, não expressos, né? não são expressos, né? Mas É. que têm uma importância E a peculiar. partir, e a partir do momento que foram incorporados ao sistema, prevalecem, E, né? exatamente. Né? A questão, só para essa questão do duplo grau de jurisdição, eu acho que talvez seja o grande princípio que norteia o nosso direito a ter o recurso. Né? Sim, É sim. normal do ser humano, né, ele ficar resignado com aquela primeira decisão, né, com aquela Até porque sentença. eu acho que um grande retrocesso, doutor Sepúlveda, Uhum. foi a retirada do protesto do novo júri. Uma pena, Sim, superior uma a pena. 20 anos. Ela Sim, é uma pena, ela é uma pena drástica, não é? severa, severa. Mais do que uma confirmação, né? Inclusive está aqui um Sim. dos grandes advogados de júri nosso aqui, o doutor Carlos Ângelo entrou aí. Ah, que Ângelo, bacana. Seja bem-vindo, doutor Carlos o Ângelo. Ângelo, eu costumo dizer que o Ângelo, eu acho que talvez seja o advogado que tenha mais júri no Brasil, porque todo dia que eu chego no fórum, o Carlos Ângelo está fazendo um júri. Ele e a esposa, já, né? já conhece do início ao fim o rito do júri, né? Que Ele e bacana. vários outros colegas, né? É Aqui verdade. presentes. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo devido processo legal, Vamos sim, vamos sim. A questão do contraditório, a gente tratar né? da. Sim, A forma como garantia do cidadão, a coisa que está se perdendo, né? de uma maneira drástica, né, doutor É Raimundo? verdade. Porque foi algo É que a o gente grande princípio custou. processual, né? Processual. Sim, A sim, partir dele a gente vai ter decorrências na taxatividade dos recursos, né? sim, O com recurso certeza. não existe o recurso inominado, né? Pelo Sim, princípio da taxatividade, porque já decorre da garantia da forma, né? Do exatamente. devido processo legal. Exatamente. Então, a questão da taxatividade, eu até gosto de fazer sempre uma remissão à questão da fungibilidade. Da Né? O fungibilidade, princípio, né? né? A gente tem o princípio. Eu tenho até um exemplo concreto sobre a questão da Sim, fungibilidade, acontecido comigo. certo. A gente pensa que é só coisa de iniciante recorrer à fungibilidade do recurso, né? Mas às vezes as situações, logo com a reforma do Código de Processo Penal, uns Sim, dias, eu tive um caso aqui conhecido, aqui em Alagoas, em São Miguel dos Campos, certo. e e aí o que acontece, né? O que era que acontecia? Houve a transformação do recurso em sentido estrito. A gente não sabe se tem algum estudante, só abrindo parênteses, a fungibilidade significa que se um recurso for manejado no lugar do outro, desde que preencha os requisitos prazais e de conteúdo, ele deve Sim. ser aceito como recurso certo, não é? Tem só aquela questão também que é importante a gente frisar e comprovado que não houve má fé. Que Né? não Eu houve tenho uma fé. prazo de 5 dias para apresentar embargos de declaração. Eu vou e apresento com 15 dias, né, alegando um recurso. Aí não caberia o princípio da Recurso fungibilidade. especial. É verdade. Aí, resultado, recém-entrado, mas recém-entrado mesmo, vigor, coisa de 2 dias da vigência, Sim, saiu uma reforma, o juiz tinha impronunciado o meu cliente, certo. ele havia impronunciado, e o promotor de justiça manejara, ainda que era antes da vigência, os dias antes da Sim, vigência, manejara o recurso em sentido estrito. certo. E aí ele acatou e exerceu o juízo de retratabilidade. Né? Voltou Certo. atrás e pronunciou. Só que essa pronúncia saiu exatamente, eu acho que no segundo dia da vigência da reforma, onde, no caso da impronúncia, substituiu-se o recurso pela apelação. E eu, naquela Sim. cabeça de olhar tudo, ao invés de intentar o mesmo recurso sentido estrito, interpus uma apelação. Hum, A apressada me fez parecer que tinham alterado tudo.
em realidade Sim. só tinham alterado no caso da impronúncia, né? Por se arquivar o processo, por dar uma média de definitividade. E Sim. aí eu me aperriei, né? Eu entrei e tal, no quinto dia eu digo, meu Deus do céu, eu entrei com recurso errado, ficou no inconsciente, aquela coisa que fica errada. Aí, Sim, sim. uma petição alegando a fungibilidade que o recurso preenchia, que a norma estava recém-entrada em vigor e tinha levado a um equívoco. Doutor Sérgio está ali, tinha levado a um equívoco, e aí, como ele era tempestivo e trabalhava nos mesmos moldes do recurso distrito, pedindo a reconsideração, ele recebeu e remeteu ao tribunal, e o tribunal admitiu. Que a gente lá, quando a gente está estudando, a gente pensa que essas coisas dos princípios gerais só existem na teoria. Né? É Então, verdade, é a gente verdade. se vai sempre na prática. Eu Sim, digo muito aos meus alunos em começo de processo penal e de direito penal, e se você pode até não ter uma assim, eventualmente, momentaneamente, não lembrar um artigo, não. Mas se você dominar os princípios gerais, você faz qualquer peça, qualquer recurso. Não verdade, é? verdade. E da Emergencial. apelação, só fazendo uma ênfase, da apelação para o recurso de distrito, o doutor me corrija se eu estiver errado, mas a gente tem a diferença da questão da peça de interposição. Na apelação, a gente tem o 593 nos faculta interpor, e Sim, depois vai ser sim. aberto o prazo de E 8 depois dias para que a apresentar. gente as razões. Né? Já no É, recurso de distrito, a gente já maneja o recurso com as razões recursais. Né? perfeito. Perfeito? Então são situações que a gente tem que estar muito atento e que faz parte do nosso dia a dia, né, doutor Raimundo? Um detalhe que eu às vezes uso em relação ao recurso, quando é uma coisa muito momentânea, uma publicação imediata, muito repentina, aí eu interponho o recurso e peço que lave o termo, para a gente Sim, ganhar aqueles 2 dias. Né? sim, sim, Mas sim. situações extremas, que o ideal é que você já esteja com ele pronto. Eu costumo, quando já estou Verdade. pronto, você já ir trabalhando com ele. Né? Sim, É, verdade. situação extrema é como, por exemplo, um outro fator que hoje os juízes modernos, mais novinhos, Sim, veja a minha preocupação, doutor Sepúlveda, é o judiciário. Eu temo, por exemplo, eu repudio as fake news que estão fazendo. Doutora Geislane acabou de entrar aí também, entrou um colega nosso. ah, Geis, no sábado a gente vai estar discutindo sobre pedofilia e abuso sexual. Vamos interessantíssimo, né? Interessantíssimo. estabelecer aí as diferenças. Então, veja bem, doutor, o Lucas Costa aí também, um dos fatores que me vinha preocupando muito há muitos anos Sim, era essa questão do agigantamento do judiciário. É importante dizer o seguinte, eu repudio todo e qualquer ataque grosseiro ao judiciário, ao sim, Supremo Tribunal claro. Federal. Mesmo que, na base do ataque grosseiro, tenham críticas que sejam relevantes. Nós não podemos, não podemos perder a cerimônia da coisa, perder por completo a confiança no judiciário, porque o judiciário é o fiel da balança. Né? Agora, claro, nós temos críticas a fazer. No Estado federativo, numa república federativa, eu me preocupo quando um dos poderes ganha mais força do que. É isso mesmo, somos uma grande família todos. Ganha mais força do que outro poder. Não é? Sim, Quando isso acontece, se estabelece o desequilíbrio na federação, né? no Estado federativo. O certo. judiciário existe justamente para ser o fiel da balança, mas eu tenho me preocupado porque nós vivemos um sistema positivista de direito, onde a Sim, fonte principal dos direitos é a lei. E as pessoas começaram a americanizar, e os Estados Unidos é um sistema diferente do nosso, é de direito consuetudinário. Se, completamente diferente. se começa, doutor, a usar precedentes para revogar leis, Sim, para a desuetude da lei, para o desuso da sim, lei, para dar uma interpretação quebrada da lei. Isso tem acontecido direto. Né? Basta a gente ver o exemplo
dessa questão das fake news. E eu repito, repudio todo tipo de fake news ofensiva a quem quer que seja, principalmente ao judiciário. Sim. Mas vejam bem, bem recentemente, o tribunal rejeita situações onde alega que o cidadão ocupante de cargo público está sujeito a crítica, sujeito a tudo, está se expondo. Se não quer ser criticado, não vai para cargos públicos. E logo depois, quando a vítima é o próprio Supremo, o Supremo já toma uma posição diferente. Isso gera insegurança jurídica para a gente. Não é? Muita. Uma grande insegurança jurídica. E eu me preocupo muito, mas muito mesmo com isso que está acontecendo ultimamente. Nós não somos um sistema de direito consuetudinário, onde uma decisão judicial prepondera. Por que eu estou dizendo isso? Para entrar no tópico que eu ia falar. Aquela questão do arrazoar a apelação na segunda instância. Eu não sei aí como é que estão. O tribunal aqui tem admitido. Salvo engano, é o artigo 600, parágrafo 4º, não é isso? Parágrafo 4. Artigo 600, parágrafo 4. Mas os juízes novinhos, ainda empolgados, delicados com a função, têm negado esse direito. Alegando que a lei existe, a lei não foi revogada, a lei está estabelecendo. A gente pode ter 1001 motivos para isso, pouco importa o motivo que nós tivemos. A motivação não era só se dirigir até o interior para dar entrada à petição física, não. E eles batem nesse princípio. Não, o Código criou isso quando o advogado, o promotor, aí precisavam viajar até o município para dar entrada fisicamente. Mas não é isso. Nós podemos ter, por exemplo, a necessidade de um maior exame dos autos. Sim. E nosso prazo... Apareceram novinhos aqui empolgados. Alagoas tem uma coisa interessante. O juiz que mais prende imotivadamente no estado de Alagoas. Estava dando uma palestra na OAB agora esses dias, virtual. Certo. O secretário da ordem, que é meu amigo irmão, com outros colegas da ordem. A ordem está dando palanque para o cidadão que prende sem motivo. Sim. E o que acontece, doutor Raimundo? Muito importante, né, a defesa, e isso o pessoal que está, né, que atua na área criminal, que está iniciando na jornada criminal, tem que entender que a defesa, ela literalmente ela tem que cumprir prazo. Se a gente interpõe um recurso ali, um recurso de apelação, vamos dar um exemplo, no prazo literal ali de 5 dias, se não tem aquela peça de interposição, não acha que o tribunal vai conhecer o seu recurso, porque ele não vai. Ele vai julgar intempestivo o seu recurso. E diferente, aí que entra a questão da disparidade de armas. Né? O Estado ele tem todo o tempo do mundo. Né? Ele tem todo o tempo do mundo. Agora, o advogado não. Né? Muitas vezes a gente chega numa semana que a gente tem que interpor 5, 10, manejar 5, 10 recursos para o Tribunal de Justiça. Né? Aqui em Minas ainda a gente trabalha com processo físico. Ainda fiz isso. Então, assim, eu acho que os juízes não estarem querendo dar o direito de arrazoar no tribunal, mas aqui está começando, porque aqui é tudo digitalizado, tudo virtual já. Alagoas... O artigo 600, parágrafo 4, se não esse pacote de crime teria vindo agora, ele teria revogado expressamente o artigo 600, parágrafo 4, mas não, manteve. Então é um direito, né? Não é uma faculdade, não, é um direito. E infelizmente, doutor Raimundo, eu tenho visto isso, a OAB ela tem deixado muito de olhar ao lado do advogado. A OAB, ela tem, eu acho que o advogado, ultimamente, tem se encontrado muito desamparado pela OAB. Né? Igual eu sempre brinco, né? As nossas lives, elas sempre transcendem o tema. Sepúlveda, nós temos 2 registros aqui, muito importantes aqui. O Wilton Filho foi meu colega de psicologia, ainda meu contemporâneo. Fez antes de mim. É cria de um dos maiores professores de oratória, de oratória no Brasil, que é o doutor Carlos Conce, e ele hoje também é um dos maiores professores, é psicólogo. Zanoni, Zanoni. Doutor Zanoni, eu vi a entrada dele também. Do júri. O Hélio de Pernambuco, criminalista também. Que bacana. Sejam bem-vindos. Forte. O Hélio de Recife, dessa geração média, dentro do doutor Cláudio também, que sempre nos prestigia aqui, né? Sim, é um prazer muito grande, né, doutor Raimundo? Graças a Deus, a cada semana as nossas lives têm trazido uma gama, né, um número maior de pessoas participando, indagando.
né? E isso mostra que realmente tem pertinência ao assunto, né? E a gente, voltando naquela seara da OAB, a OAB tem que, de fato, atuar em prol do advogado. A gente está carecendo dessa atuação, né? Tem que esquecer a política partidária, a gente tem que ser combativo. Eu batia muito isso quando eu estive no Conselho Federal da Ordem. Eu já tive a oportunidade de dizer lives aqui, eu fui conselheiro na Ordem num momento crítico, num momento de impeachment, votei em 2 impeachments, quer dizer, em duas proposituras de impeachment. Leandro também, grande advogado aqui, colega. Me tornava até inconveniente. Eu era o secretário da Comissão de Direito Penal. O doutor Renato, criminalista brilhante e gaúcho, era o presidente da comissão, mas ele sempre me delegava pela combatividade. Então, todos esses projetos de reforma, essas tentativas de retrocesso no Congresso, era eu quem ia representando o Conselho Federal da Ordem. E assim, tem alguns até registrados no YouTube. Eu batia muito. Eu tive a oportunidade de denunciar o Código Moro que se queria fazer do Sérgio Moro, eu batia nisso. O código inquisitivo, né? Um código absurdo, né? Isso torna você, às vezes, meio inconveniente, né? Torna meio inconveniente. Se olhar direitinho, nas novas composições do Conselho Federal, nenhum dos combativos foram. Um dos caras mais combativos em defesa da advocacia chamava-se Charles. Charles foi procurador das prerrogativas. Charles não voltou. Se taxava o Charles de direita e tal, mas Charles era intransigente na defesa das prerrogativas dos advogados. Depois nós tivemos, se podia taxar de direita, mas se taxaria de esquerda, mas outro cara muito combativo, Bruno Veloso, da Paraíba, não voltou. Daqui de Alagoas não voltamos eu e Everaldo Patriota para o Conselho. Então, quer dizer, a gente, às vezes, quando bate forte demais, se torna meio inconveniente. Não é? E eu achei engraçado assim que eu não vou citar o nome, mas fiz uma grande amizade com um porque é o seguinte, a OAB do Brasil todinho, as chapas têm caciques, infelizmente, não é? Tem caciques, não é? O grupo do Zé da Silva e o grupo do João dos Santos, não é? Sim, então, isso é em todo o território, né? Não tem jeito. Eu bato muito nesse sistema antidemocrático de eleição da ordem. Por mim, seriam eleitos diretamente conselheiros e presidente. Você ia ter um conselho independente fiscalizando a presidência. Você ia ter um conselho fiscalizando a presidência. Hoje, nessa defesa das prerrogativas, o nosso Conselho Federal, a gente tinha, por exemplo, você deve ter ouvido falar aí, que trabalhou nacionalmente muito bem, não assim nas prerrogativas, mas no direito do consumidor, a Marié Miranda era nossa conselheira também, não voltou para o Conselho Federal. Então, mas eles que eram combativos em outras áreas, todos eles. Everaldo continuou presidente da Comissão de Direitos Humanos Nacional, a Marié do Direito do Consumidor, e o Raimundo Palmeira, quando falou que estava botando à disposição o cargo, o meu grande amigo olhou para mim e fez: que alívio, rapaz. Por quê? Porque eu estou batendo muito pela... Não, porque a gente pode negociar, não, mas em realidade eu sei que não foi. Não foi. Então, quem é que está falando? A Arance, é verdade. Então, nós temos que mudar. Porque a gente, para pedir democracia, a gente precisa ter democracia intramuros. Sim. Aí o cara faz uma chapa de moldes de 64, Arena e PMDB. A chapa fechada. Você Arena ou PMDB. Aí isso gera o quê? Os caciques. Aquele cara que só quer ser político vai ir para o Conselho Nacional de Magistratura, ou outros do Ministério Público, não é? Sim. Então, nós precisamos nacionalmente começar a mexer nisso. Por exemplo, as pessoas dizem no Nordeste: você é doido. Falando em eleição direta para presidente nacional da OAB, a gente aqui tem 15 mil advogados, São Paulo tem 500 mil, nunca vai eleger um nordestino. Não, a gente pode fazer a eleição indireta, mas com cheirinho da direta. O Conselho pode eleger, mas desde que os conselheiros que vão eleger sejam eleitos diretamente. Exatamente. E não com o mais votado é titular, o menos votado é suplente. Sim, não é? Perfeito. Eu bato muito nisso, não é?
Muito É medo. verdade. O que ocorre, doutor Raimundo? A gente pega esse inquérito das fake news, né? Tratando ainda dentro do assunto, fugindo um pouquinho, mas Perfeito. mantendo dentro do assunto. Né? A gente pega esse inquérito das fake news. O contraditório está ferido de morte. Né? Infelizmente, a gente não tem contraditório. A gente tem um regimento interno do STF, né, que ele é muito anterior à nossa Constituição Pátria, né, e da guarita Uhum. o regimento do STF. Agora, a nossa Sim. Constituição não dá guarita para esse inquérito das fake news. Né? Mas ele está sendo conduzido por uma pressão popular, né? Por Outro uma força detalhe. didática, uma coisa maluca. Né? E outro detalhe, eu tenho visto, ontem discutimos, eu e o doutor Hugo, muito sobre isso. Sim. Outro detalhe, eu tenho visto colegas, advogados, professores, dizendo que aquele crime foi praticado dentro do Supremo. Não existe isso. Não existe. Não O existe. próprio Supremo, olha, eu relacionei para ontem, hoje eu não trouxe aqui, mas relacionei para se fosse preciso mostrar, inúmeras decisões de crimes de informática, o próprio Supremo dizendo que o crime é praticado no momento, é consumado no momento da publicação. Sim, Não é? verdade, verdade. Né? Então, tem que se bater muito nisso, né? Eu acho que a partir do. Que é o crime da Marielle, é um homicídio bárbaro, como tantos outros, né? Em realidade, Claro, eu acho que claro. o homicídio é bárbaro, né? Essa história do Todo, crime. todo Quem está homicídio é falando? muito triste, né? Um abraço, amiga. Um abraço. Doutor Raimundo, essa parte de princípio ela é muito importante. Se a gente pega o devido processo legal, eu acho que todo o processo, acho não, tenho certeza, todo o processo legal, ele tem que passar pelo crivo, né, em especial criminal. Né, ele tem que passar pelo Perfeito. crivo do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Né? E a gente, hoje em dia, infelizmente, nesse tocante, a gente tem uma disparidade de armas muito grande. Que a gente tem um Estado que vem com a armadura, com a espada, né? Hoje em dia o Estado está vindo de fuzil, apontando para a cabeça das pessoas. Essa é a verdade. Né? E a gente tem, de um outro lado, uma defesa que, se ela não estiver bem preparada, né? Desculpe o termo, mas vai tomar pancada. Vai tomar Verdade, pancada. Porque o Estado verdade. vem com tudo. Né? E hoje a gente tem uma tendência muito grande, que são os magistrados, igual o doutor estava falando, e eu concordo plenamente, né? Eles acompanham tudo que o Ministério Público pleiteia. Né? A defesa ter voz hoje, realmente ela tem que ser uma defesa muito maciça, muito presente, muito autêntica. Ela tem que mostrar todos os elementos, né? Se basear muito em princípios, saber utilizar os princípios. Sim, O princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência, infelizmente, está banalizado. Ele existe na Constituição? Existe. É uma cláusula pétrea? É, mas é um princípio que está banalizado. ninguém é tratado como inocente. Pelo contrário, dentro de um processo crime, o indivíduo é tratado como culpado até que se prove o contrário. É verdade. Até que se prove o contrário. Não, eu tava vendo o seguinte, hoje, eu também não vou citar o fato, eu tenho um processo aqui muito complicado pela repercussão, um feminicídio. Um absurdo. Então, eu não estou entrando no mérito se o rapaz é culpado ou inocente, mas o rapaz está É, preso lá, vai fazer 4 anos de prisão durante o curso do é processo, cifrado a formação da culpa, é uma e o, maluquice. e o recurso já foi pronunciado, mas após a pronúncia, o recurso levou mais 4 meses para ser julgado, e desde dezembro eu interpus um recurso especial. Até Certo. hoje, ligado à admissibilidade. Eu impetrei um habeas corpus no Supremo, no Sim. STJ, desculpa, e o ministro Félix Fischer disse que não se pode contar o prazo, não se pode contar o prazo milimetricamente. E é o A, prazo a, global. a admissibilidade está desde dezembro até agora. É um absurdo. Milimetricamente, quase 4 anos. Ele diz que a razoabilidade não implica encontrar milimetricamente o prazo. E cita, para garantia da ordem pública, uma situação completamente diferente, uma gangue de assaltos à mão armada, tal. Tudo bem. O problema é o seguinte: é que o cidadão está desenvolvendo um câncer na tireoide lá dentro, sem tratamento. Agora com tudo fechado, ô Lucas, no caso da Marielle, não sei, porque eu disse que todo homicídio é bárbaro, mas eu achei absurdo da Marielle. Agora, com Claro. 80 tiros, eu acho que só um matou. Só deve ter É. sido
Um foi 80. fatal, Eu né? digo Com assim, certeza. é reprovável, é execrável o crime, mas todo homicídio é execrável, não é? Sim, sim. Porque a gente quando vai, a gente quando vai defender, a gente tenta mergulhar nas, Sim. nas, na- nos motivos, nas razões de quem o fez, não é? Perfeito, Dizer que perfeito. a gente tem quem o fez. Hoje eu fiz uma publicação, não sei se o doutor Sepúlveda viu, porque todo mundo está dizendo assim, advogado antifascista, advogado antiterrorista, Aí advogado eu acho que o doutor colocou antes nada. o Antes criminalista, nada. fascista, cliente comunista, cliente terrorista, em respeito a eles, eu particularmente não sou nem fascista nem comunista. Eu sou Sim. liberal e garantista. Sim, Mas garantista é um preceito básico do criminalista, né? assim, Tem que ser garantista. você não é garantista, meu amigo, saia da advocacia criminal. O que é que você está fazendo Sai da aqui? advocacia criminal. Justamente. Né? Então, simplesmente, Luiz, não se explica 80 tiros, é desnecessário 80 tiros para matar alguém. Dentro desse comentário, doutor Raimundo, eu acho muito importante a gente tolher algumas situações. Né? Na época do julgamento da segunda instância, todo mundo também tinha virado advogado. Né? Não estou desmerecendo ninguém, né? Mas todo mundo entendia de direito, todo mundo, né, queria. O Supremo tem que ser assim, assado, aquela questão didática muito pesada em cima. Agora, na questão da pandemia, todo mundo virou médico. Né? E o que o pessoal. Agora todo mundo virou advogado de novo. Aproximar mais, eu acho que o Anderson está dizendo que está baixo sua voz, muito baixo. Tá baixo? Deixa eu ver aqui. Melhorou? Anderson, dá uma resposta para a gente aí se melhorou. Anderson, melhorou? O Anderson Vignoli. Vamos lá. Vamos ver se ele vai aguardar ele pronunciar. Vamos ver se ele pronuncia. Mas essa questão mididática, né? Eu acho que o que tem que ficar, o áudio está baixo. Deixa eu ver aqui, doutor, se eu consigo melhorar. Deixa eu ver aqui, eu tô com medo de cair. Deixa eu ver se eu faço uma coisa aqui. Pera aí, só um minutinho. Só um minutinho, doutor. Agora eu acho que melhorou. Oi. E para mim, pelo menos, chegou mais alto. Melhorou a voz? Bom, melhorou? Tá me ouvindo, doutor? Eu estou ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Eu então estou. vamos lá. Dentro dessa questão, eu desliguei às vezes pode ser o Bluetooth que não estava legal. Vamos lá. Essa questão didática, ela tem causado um mal, né, terrível na nossa sociedade, né? Terrível. O que eu acho que a população tem que entender, né, é a diferença entre a questão processual e a questão meritória, né? O advogado criminalista, ele é muito julgado tão somente no mérito, mas eles esquecem, né, que nós temos toda uma questão processual e que a gente estuda muito, a gente estuda diariamente. Com certeza. E que existe uma legislação ali no Código de Processo Penal que a gente tem que se ater a ela e ela deve ser cumprida. Né? Igual o doutor cita uma questão de um júri que se aguarda 4 anos para acontecer. Por mais que seja um fato complexo, né? Vai para o Tribunal das Lágrimas, né? Não tem ninguém feliz nessa situação. Né? É extremamente triste para ambas as partes. Né? O Tribunal do Júri é sempre algo muito triste. Né? Mas há um princípio que chama o princípio da legalidade. E esse princípio ele tem que ser seguido. E incube a defesa, né, doutor Raimundo? Lutar pela legalidade do processo. É algo que o Supremo não tem feito no inquérito das fake news. E outro detalhe que a gente tem que bater é o seguinte, quando se fala aí, se criminaliza o advogado, a advogada, nós criminalistas estamos, às vezes, buscando a justa medida. Sim. Né? Nem sempre é a inocência. Né? Às vezes está justa medida, porque também é, nesse caso, também não foi cumprido. Sim, o princípio da racionalidade no exemplo que eu estou dando, não. Mas onde eu ia chegar nesse exemplo, queria dizer o que é que acontece na própria classe. Eu tenho uma grande médica aqui que me assessora, porque há umas situações clínicas em relação a esse paciente. A gente tem medo, inclusive, que ele morra no cárcere. E principalmente agora, o próprio sistema pediu ao Tribunal de Justiça de Alagoas,
colocou ele no rol do grupo de elevado risco. Sim. E esse pedido meu está junto com a admissibilidade do recurso especial desde fevereiro para ser julgado até agora. Certo. Absurdo. Absurdo. Mas o que eu achei interessante é que essa colega, eu vou aproveitar até para perguntar aos colegas como é que está no Brasil, uma coisa que me magoa muito. Ela disse, doutor, eu tenho uma grande amiga, que é grande advogada fora, não vou dizer o estado também, e eu conversando sobre... Aí ela disse o seguinte, mas uma situação dessa é fácil de resolver em qualquer estado. Aqui não é, quando é de repercussão, feminicídio de repercussão não é, infelizmente. Aí eu disse, eu acho que a sua colega, a Fernandinha Noronha, nossa colega criminalista aqui, eu acho que a sua colega não advoga fora de Alagoas, para dizer que é fácil uma situação dessa. Aí me magoa muito. Porque eu não digo nunca que o trabalho de um colega é fácil, principalmente quando a gente sabe dos preconceitos estabelecidos no espírito dos julgadores, não é? Em relação a determinados casos. Feminicídio hoje pode ser o que aconteceu nos casos mais difíceis que tem aqui em Alagoas. Com certeza, em Minas também. Em Minas também está... É complicado. Mesmo que o cara seja inocente, mas até você provar, foi-se o burro e quem o tange, como a gente diz aqui, né? Aqui no estado de Alagoas. Então, primeiro, a ordem tem que bater muito para desconstruir essa imagem quebrada do criminalista. Conta-se uma piada que disse que nos Estados Unidos, do advogado mercenário, mercantilista. Aí conta-se um fato que diz que tinha um advogado. Os Estados Unidos, eles costumam aqueles grandes escritórios serem decorados com livros, né? Compram livros por metro, códigos que saem. Aí impressiona o cliente quando entra, né? E disse que o cara era titular de uma das maiores bibliotecas da cidade, com as paredes repletas de livros. E aí disse que um cliente quando entra, começa a contar ele, disse, olha, e ele estava com uma miniatura de Código Penal lá, estadual, né? Uma miniatura, assim, códigozinho pequenininho. Aí disse, quando o cara contou o caso, ele disse, esse caso aí de repercussão, o senhor está lascado. Coisa errada já para o advogado fazer, né? O senhor está lascado. Está vendo esse livrozinho aqui? O senhor pode ir lá, tem pena de morte em alguns estados, o senhor pode pedir até pena de morte. Esse cara, um livrinho desse tamanho, disse, esse livrinho, tá vendo? Aí disse que quando o cliente falava, ele dizia, o problema do senhor é esse livrozinho aqui. Cara, um livro desse tamanho, doutor, isso aqui o senhor pode ser condenado até a morte. Eu disse que o cara levantou-se. Aí disse assim, é uma pena, porque eu tenho 3 fazendas aqui perto, já estava vendendo para pagar o advogado que me defendesse. Mas esse livrozinho me lascando, ele disse, calma. Esse livrozinho ele lasca. Olha quantos para lhe defender ali. Então passa-se essa imagem errada do criminalista. O criminalista é ser humano, é pai, é esposo, é namorado, é apaixonado. Claro. Se choca com determinados casos da sociedade, como se choca com determinados julgamentos que passam a ser justiçamento, não é? E o divino, que está lá na base da taxatividade dos recursos de tudo, ele existe justamente para garantir o cidadão contra o Estado. A forma está sendo desrespeitada muitas das vezes por conta do outro princípio, do instrumentalismo. Sim. O instrumentalismo está dominando tudo. O instrumentalismo é um princípio concebido para nulidades relativas. Sim. Nulidades que podem ser supridas. Os caras estão aplicando até em nulidade de ordem pública. É um absurdo. Nulidade plena, absoluta. Não é? É verdade. Eu já tive a oportunidade aqui em Alagoas do tribunal dizer que eu não provei que uma peça produzida sem ser juntada no prazo legal e sem vistas para a defesa tinha efetivamente interferido na consciência dos jurados. E como é que eu vou provar? Eu sou a mãe de Ná, pelo amor de Deus. É impossível. É impossível. É impossível. São prejuízos presumidos. Por isso que ela é de ordem pública. Claro. Não é? Exatamente. Por isso que aconteceu, tem que ver. Eu consegui reverter no STJ, mas depois a Câmara não voltou a repetir isso, não. Quando esses casos, referência a silêncio do réu, eles agora estão anulando. Sim. Mas esse eu consegui reverter no Supremo, no STJ. Já prevenindo, quando eu fiz interpus o recurso especial, eu disse que se a posição do STJ fosse no mesmo sentido, seria pedagógico para nós advogados eles dizerem como a gente poderia provar. Aí eu pergunto, haveria um enquete com jurados e eu não quebraria o sigilo das votações com isso, não estaria agindo criminosamente?
mas aí eles concederam. Teve um voto contra da turma, dizendo que não dava prejuízo. Ora, nulidade de ordem pública independe da prova do prejuízo. Para anulir esse grife. Mas há casos que o grife, o prejuízo, o grife, né? Prejuízo, ele é decorrente, automático, suposto, né? Própria lei. Sim. O que ocorre, doutor Raimundo? Eu vejo hoje, né, dentro desse aspecto da advocacia, que engloba vários princípios, né? O advogado hoje, se a gente não se ater a algumas situações do dia a dia mesmo, a gente é extremamente mal visto pela sociedade. Né? Eu costumo postar, né, às vezes quando a gente tem alguma decisão interessante, claro que eu não posto o nome ali, né? A gente evita ao máximo, né, não expõe a imagem da pessoa. Mas a gente sempre posta, caso tal, né, alvará de soltura expedido. Né? O que a gente recebe eu também faço evitar muito o nome, de não expor. Sim, sim. Mas o que a gente recebe, às vezes, de comentário, mas é certo soltar esse tipo de gente? Não é uma questão de se é certo ou errado. É uma questão, muitas vezes, é processual, é um excesso de prazo, lei, é uma ausência de fundamentação. Pelo menos nós partimos que a lei existe para fazer o que é certo. Claro, claro. O que a lei mandou faltar é a que mandou prender. Sim, é a que fundamentou a prisão, né? É o mesmo dispositivo. Sim, o princípio das fundamentações das decisões, né? Esculpido no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Inclusive, o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, ela de certa forma, ela coadunou e ratificou né, esse princípio no seu artigo 312, se não me engano, parágrafo 2º e no 315. Né? Então, vamos ver se os nossos magistrados... Oi? Não tinha dado uma travada. Assim, vamos ver se os nossos magistrados passam, de fato, a fundamentar as decisões, porque hoje tudo é garantia da ordem pública e pronto. Né? E sacramenta uma preventiva na pessoa ali, que às vezes... Periculosidade por ilação. É brincadeira. Periculosidade? Existe exame, existe especialidade psicológica, psiquiátrica para se trabalhar com periculosidade e é dos exames mais difíceis. Periculosidade por ilação. Não, quando ele cometeu um homicídio, ele é perigoso, pode cometer outro, mas o senhor também, doutor juiz, pode cometer um amanhã também. Então o senhor é perigoso. Ou agora, ou mais tarde. Ninguém é dono do próximo segundo de vida, ninguém pode se dizer proprietário do próximo segundo de vida. O ser humano é o estímulo, né? São os estímulos. Uma outra coisa muito interessante é a questão do não reformar-se império, né? A proibição da reforma em prejuízo da defesa, né? Aplicável. Nós temos, dentro da reformar impérios, eu sempre divido ela em reformar impérios direta, que é aquela do tribunal, não é isso? O tribunal não pode reformar para pior, e a reformar impérios indireta. Porque se o tribunal anular alguma decisão, quando o processo retornar para a origem, né, para o tribunal com marca de origem, o juízo ele não pode aumentar a pena, não pode piorar a situação também do hora acusado, né? Vai voltar a ser acusado. Eu tive um fato interessante aqui de um grande escritório de direito civil, brilhante. Escritório brilhante de direito civil. Mas as pessoas, esses grandes escritórios, às vezes, pegam um jovem e contratam para fazer o criminal. O cara que nem ferida brava, quer comer tudo, quer deixar nada para o criminalista, né? Aí o nome de civilista, mas não é ele que está fazendo. E o empresário aqui em Alagoas foi acusado de evasão de divisas. Uma ocorrida em Alagoas e outra ocorrida em São Paulo, pela empresa dele. De São Paulo para fora. A Justiça Federal entendeu que havia continuidade delitiva. E, pela prevenção, foi o de Alagoas que ficou. Condenou-se esse rapaz a uma pena em prisão aberta, né, em regime aberto. Negaram a pena alternativa, porque foi superior a 4 anos, talvez já eram 3 evasões de divisa, foi superior a 4 anos, mas aplicaram o regime aberto. E aí ele disse que estava satisfeito. Mas o escritório, quando chegou lá, disse: não, o senhor vai me pagar mais tanto, era um valor alto, e nós não perdemos processo aqui. E vamos recusar. E alegou o seguinte, que não havia continuidade deletiva, mas havia concurso material. Com isso, o acréscimo da continuidade deletiva deveria cair, para ser julgado o outro lá em São Paulo. Sim. Né?
para ser julgado em São Paulo. E aí o que é que acontece? O TRF5 dá uma decisão meio absurda, mas dá. Ele diz o seguinte: procede o recurso, a apelação, pois não houve continuidade delitiva. É caso de concurso material. Sendo caso de concurso material, julga-se o primeiro, deram a pena quase dobrada, rapaz. E disseram, e na segunda situação, vem pela competência pela conexão probatória. E trouxe pela conexão probatória para Alagoas e eles mesmos deram a pena autônoma. Aí o cara foi me procurar e saiu de 4 para 6. Eu disse, não, rapaz, isso tem uma reformácia em Pejos direta. Claro. Sim. Aí o cara, e eles dizem o seguinte, foi o próprio advogado que pediu, foi a própria defesa, então não há reformácia em Pejos. Né? E no resultado, aí quando ele me procurou, ele disse, doutor, é o seguinte, eu estava condenado a 4 anos. Procurei um escritório tampa aqui, paguei uma nota, passei para 6. Tem perigo de eu contratando o senhor passar para 8? Eu digo, não. Não, e voltou na situação anterior. Não é? Ou seja, o cara fez uma coisa que o cara não conhece. Deu absurda a decisão, mas ele deu a oportunidade para ter um absurdo. A própria defesa piorou a situação do cliente. Né? É verdade. A diferença do tribunal de a alegação deles poderia até ter sido recebida da forma que a gente tem visto o STJ e o Supremo serem, às vezes, retrógrados. Poderia até ter. Cadê ele diz o seguinte: não é reformar se impede, que é o pedido do advogado. Só que eu sustentei o seguinte: o reformar se impede, pouco importa do pedido, é o resultado. Sim. Ele fez uma fundamentação, mas para reduzir a pena. O pedido dele não foi aumentar a pena e nem poderia. O tribunal não poderia ter aumentado a pena. Eu também não poderia. Retornou a pena anterior. Aí repara, o cara foi gastar mais um pouquinho para retornar o que estava. É brincadeira, né? Mas é aquela questão de se aventurar na área criminal, né, doutor Raimundo? O que eu tenho muito. Sim, eu tenho fazer uma parceria, não quer perder o cliente. Olha, eu sou um grande tributarista, tem aqui um crime econômico. Doutor Mandini, faz uma parceria aqui comigo, vamos dividir aqui os honorários que eu cobrei do cara. Você não perde o cliente. Claro. Mas os caras chegam aí às vezes, porque vejam bem, tem meninos brilhantes. Mas às vezes que não têm a experiência para determinados processos. Sim, né? sim. Aí o cara bota um menino novinho, joga o coitado lá aos. Porque quando a gente bota um menino novo com a gente tem a estrada, não sei se o está ido, mas a gente tem a estrada, a gente pode não ser mais competente do que os outros, e nem do que o mais novo, mas a gente tem a vivência, o cuidado, por aqui pode acontecer isso, né? Tem a vivência. Aqui eu tem a vivência para passar para ele, joga o coitado das feras. Eu costumo chamar, e eu coloco entre aspas, é a maldade. Né? A gente Sim, já a maldade. Não é verdade? Até a forma de ingressar dentro de um tribunal, dentro de um fórum, a forma são as cicatrizes do que já sofremos. Claro, claro. Já, de ter apanhado, né? Desculpa o termo novamente, mas de ter apanhado já aprendeu como que faz o certo. Né? A verdade é essa. Né? O que eu tenho muito aqui cliente que chega e fala, doutor, recorreu, não vai piorar a pena, não sei o quê. Aí tem que explicar para a pessoa, né? Se explicar para o recorrente, para o apelante. Não, né? Não tem como, porque esse é o princípio da reformar impédios, né? E isso veda, isso agrade a pena. Mas agora, você também, como advogado, você tem que ter a visão, né? Legal da coisa, para saber, né? Interpor recursos de fato. Outro detalhe, a gente está falando de princípios. Sim. Mas, se for possível, vamos abrir só um parênteses para falar de elaboração da peça dentro dos princípios. Né? Claro. Eu recomendo muito. Se o seu trabalho for, o pessoal mais jovem, né? Se o seu trabalho for muito extenso, você tente fazer por artigozinho no fim, porque desembargador, ministro e assessor do ministro desembargador não gosta de ler muito, não, o pedido da gente. Não. Eu leio todas as coisas, o pedido da gente eles não gostam, não. Você também se acanha, se envergonha de mandar um pedido muito simples. Mas aí faça por um artigozinho, que aí o cara depois vai lá e vai ver o que é que você está pedindo, né? No fim. Sim, sim. Faça como trabalhista, chegar no fim, divida por artigo. E, tendo em vista todo o alegado, isso, mas no artigo tal, aquilo, mas no artigo tal. Facilita o trabalho dele. Ele não vai ler. Eu já tive a oportunidade de um certo estado, num certo tribunal. Só que a matéria era polêmica.
A matéria era delicada. E eu fiz um habeas corpus quando lê, né? É mesmo, Anderson. Quando Eu lê, fiz um é verdade, Anderson, é verdade. habeas corpus, preparei um habeas corpus que deram 60 laudas. Não é dos maiores. Você pega um escritório de Nabu de outro, tem 300, 500, 800 nesses casos. Mas também casos mais complexos, né? Deram 60 laudas. E o desembargador relator dele, eu tive um acesso, não era aqui em Alagoas, era fora, mas me deram um acesso a ele para eu conversar, ele negou a liminar. E era um absurdo. E quando eu cheguei, que estava expondo, ele disse, não, mas eu não observei isso. Também o senhor escreveu 60 laudas? Não deu para eu ler todo. Fui olhar o fim, nem vi o pedido de liminar, depois que eu vi, neguei. Pelo menos esse foi honesto. Pelo menos foi honesto. Liminar em habeas corpus hoje, a verdade é o seguinte, eu acho que já está literalmente pronto. Eles só pegam os fatos ali, né, aquela narrativa introdutória que tem que colocar na liminar, e alteram aquilo ali. Agora, a fundamentação de toda liminar é igual. Não muda nada. Tudo igual. Tudo igual. Se for ordem pública, então acabou-se. Que a maioria dos decretos são ordem. Quando você vê que o juiz não tem o que decretar, não tem motivo para decretar, ele bota na ordem pública. Na ordem pública. Repete a ordem pública, gravidade do crime é ordem só, que eles mudam. Como o Supremo tem dito que a gravidade do crime por si somente não seja, ele faz. O modus operandi leva a crer que o cara é periculoso. Pô, o modus operandi, se o cara não está condenado ainda. Olha a inocência. As decisões hoje que estão decretando prisão preventiva, elas estão entrando de uma maneira assim, totalmente meritória. Estão entrando no mérito da questão, né? Que a gente é um cliente acusado. Na hora que a gente chega na audiência, o juiz vai ali na decisão dele, ver a decisão que decretou a prisão, ele já olha pro cara e fala, esse cara tá tudo errado. Ele nem ouviu o cara, nem teve o crivo do contraditório ainda, né? Da ampla defesa, o devido processo legal. Perfeito. E na audiência ali, aqui tá travando um pouquinho. Artificial para decretar prisão. Vai ter robô decretando prisão. Não vai mudar nada. Sim. Quando botarem o robô no tribunal decretar prisão, não vai mudar nada. Vai ser o mesmo tipo de prisão. Não é? É verdade. Então, é verdade. Pensa que quem tiver com uma prisão preventiva por conta da garantia da ordem pública é porque não tinha motivo para estar preso. Não tinha motivo. Porque não tinha motivo para decretar. Porque a ordem pública, ela é bem clara o conceito dela. A ordem pública é o estado de harmonia social, o cara solto continua, o Tourinho Filho é muito feliz, né, quando ele diz, é aquele cara que não está cometendo crime, mas faz arruaça, mostra de respeito, não precisa nem cometer crimes. Sim. Mostra de respeito à segurança da sociedade, deu um cavalo de pau no meio da rua, apesar de estar sendo processado. Você diz, olha, esse cara, se ele respondendo a um crime, não está respeitando a harmonia, a paz social, não é? É o cara que deu um golpe no mercado financeiro e depois continua passando cheque pré-datado sem fundo. Cheque pré-datado sem fundo não é crime, mas está mostrando que está deixando insegura a sociedade. Né? Verdade. E pode decretar, não precisa nem ser um crime. Agora, ordem pública, pelo modus operandi, é condenação prévia. Periculosidade suposta. E o que aí, quem é o juiz? E o juiz é quem nesse agora? É uma mãe de Ná. É a mãe de Ná para adivinhar a periculosidade do cara. Né? Então, é uma triste realidade do Brasil. E, doutor, né? Dentro desse assunto, eu estava lendo a doutrina, eu gosto muito de ler Renato Brasileiro. Não sei se o doutor sabia. Eu gosto muito de Renato Brasileiro. São dois autores que eu gosto muito de manual. Mas, infelizmente, só o que tem hoje. Mas dentro dos manuais, eu particularmente, acho que tem dois caras que se destacam. Eu gosto do Renato Brasileiro e gosto do Badaró. Bom demais. Excelente. Excelente. E o que ocorre? Eu estava estudando a questão do juízo de garantias. Por mais que o Supremo suspendeu a aplicabilidade, mas eu acredito que o juiz de garantias, né, salvo engano, está esculpido no artigo 3º, né? Desde no artigo 3º, no artigo 4º do CPP novo. Isso, né? O juiz de garantias ia acabar muito com essa prévia condenação na fase instrutória do processo. Né? Então, o juiz de garantias... Infelizmente, a gente tem um Estado que carece. Né? Um Estado que pra gente... Sabe o que a Alagoas queria fazer? Nós temos aqui a chamada 17ª Vara. Vara especializada em crime organizado. É uma vara que sai 99% de condenações e onde você tem dificuldade de ver até o processo.
Certo. Aí o tribunal aqui estava querendo transformar a 17ª vara em juízo de garantia. Ia dar ótimo, certo? Mas não, estão querendo ainda. Ou seja, pega um juiz que não precisa fundamentar para prender, bota ele de garantia, porque aí não tem perigo de soltar réu. Pronto. A filosofia brasileira, né? É preciso mudar essas concepções. Não, Cidadão aquela questão draconiana que a gente tinha, né, da necessidade de se recolher à prisão para poder recorrer, né, a pessoa tinha que se recolher. Está quase voltando agora com o grande príncipe, entre aspas, da democracia, Sérgio Moro, com o pacote anticrime. A condenação de 15 anos. Condenação acima de 15 anos, a pessoa tem que ser presa ali após o tribunal do júri. Graças a Deus, Alagoas, a gente só pode falar das coisas retrógradas e conservadoras. A Câmara Criminal tem concedido habeas corpus com alguns juízes que têm prendido no Tribunal do Júri com 15 anos. Então, parabéns, palmas, porque eles alegam que não houve ainda o julgamento no Supremo, né, da constitucionalidade disso. Então isso é importante, né? Sérgio Moro vai ser advogado. Diz que vai. O que me dói é que não vai ter, talvez, uma impugnação de um conselheiro alegando conduta inidônea, porque quem persegue advogado tem conduta inidônea para ser advogado. Deixa ele ganhar na justiça, mas que entre pela janela, pulso. Por mim, sim. Não se inscrevia. Por mim, ele não se inscrevia. Perseguiu o advogado, é inidôneo na conduta para ser advogado. O que o Sérgio Moro fez com a advocacia, né, através daquela operação Lava Jato, que ele, né, o tanto que ele atacou a advocacia, em especial no processo da Lava Jato, foi absurdo. Humilhava, colega. Né? Ele não poderia ingressar dessa maneira fácil na advocacia na OAB, tinha que dificultar a vida dele um pouquinho. Era o papel do OAB nesse momento mostrar que é OAB, né? Mostrar que existe. Perfeito. Né? O tribunal negou. Olha, o Anderson disse aqui, fiz um HC juntando várias decisões idênticas de prisão preventiva. Iguais o tribunal negou. Aqui a gente tem isso. Não é só aqui não, a gente tem no Brasil todo. Eu vou dar um exemplo. As pessoas criticam o ministro Gilmar Mendes por quem ele solta. Eu critico por quem ele não solta. Sim. Porque se você analisar as decisões de soltura do ministro Gilmar Mendes, são avançadas, altamente fundamentadas e corretas. O problema é que às vezes chega alguém lá numa situação igual ele nega. É verdade. Eu critico pelo que nega, não é pelo que concede, não. Pelo que concede, só não deu um desafio de dizer que tem um que não seja fundamental. Eu acho que talvez seja o ministro que melhor fundamenta dentro do Supremo. Sim. Pode pegar sessões dele. E, doutor Raimundo, o princípio da fundamentação das decisões judiciais, ele é basilar. A gente pegar um processo sem uma decisão judicial devidamente fundamentada é uma afronta à democracia, é uma afronta à nossa Carta Magna. Agora, mais do que nunca, se tornou uma afronta ao CPP também. Porque agora, de maneira expressa, o CPP traz isso. Eu estou com a impressão que os juízes brasileiros e os tribunais não têm lido como ficou o artigo 315, dizendo que há uma fundamentação. Eu também acredito que eles ainda não se adequaram, não. Ele, inclusive, pede que a fundamentação ela tenha por motivo para se dar como fundamentada fato contemporâneo, novo ou contemporâneo. A prisão está certo. Porque prisão não é condenação prévia. Você não pode se basear no fato pretérito no crime. Verdade. Não é? Verdade. A lei se baseia no crime, a lei processual se baseia na atualidade. Então, no princípio da necessidade das prisões. A prisão é exceção, ela só tem que ser mantida quando for necessária. Nós temos 3 minutos para terminar a live, doutor. É verdade. Eu vou me dedicar aqui a uma coisa. Olha, nós temos aqueles clientes criminais que têm interesses cíveis. Teve uma briga aqui entre 2 loteadores grandes no interior e na praia, região da praia. E o meu cliente, cara de bem, italiano, a outra parte também italiana, e ela processou ele criminalmente, eu fiz uma defesa criminal. Por conta disso, eu herdei um bocado de processo civil. Aí estou estudando, estou fazendo agora uns embargos declaratórios em cima dos embargos declaratórios que eles deram efeito infringente. Ganho da apelação, tinha sido dado provimento, aí a outra parte entrou com embargo declaratório, o tribunal deu efeito infringente, alegando que a parte que assinou não era a administradora da sociedade. Então ela não tinha esses poderes. Quando eu fui futucar,
A empresa pagou ao cara, rapaz. Aí eu estou entrando com exigência, alegando outro equívoco. Se a empresa pagou ao cara, é a teoria da aparência. A teoria da aparência olha, a gente tem direito civil aqui. Teoria da aparência, a convalidação do ato. Sim, que é o princípio da convalidação. Faz o corretor. Mas aí o sócio administrador pagou a ele. E outra coisa, o sócio administrador pede a chave dizendo assim, tendo em vista que o senhor não tem mais a exclusividade, o sócio administrador responde pela empresa, está convalidado. É um absurdo. Pago em cima de embargo, aí termina meia-noite, vou terminar aquele fundamental agora. Doutor, foi um prazer. Né? Nós temos 15 segundos, né? Vamos finalizar. Muito obrigado por mais uma live, né? Grande abraço. Olha, só respondendo